Olá, caros amigos, tudo bem? Mais uma vez seja bem-vindo ao nosso canal, meio de comunicação que nós temos para a gente bater esse papo. Se você quiser comentar, quiser discutir, chame no seu comentário, né? A gente vai continuar esse diálogo. Estamos fazendo alguns resumos de Ellen White, né? Que é uma escritora da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ela dá muitas orientações para a igreja. E também, se você gostar de receber, também você pode ler os seus livros, são maravilhosos, tá bom? É o Testemunho Seleto, volume 2. No capítulo 41, ela comenta sobre as várias interpretações que acontecem dentro da própria igreja. Pessoas que se batizam, né, não acreditam. Eu, pessoalmente e particularmente, respeito quem não acredita em Ellen White, né, e considero como pessoa comum, né, você como eu, nenhuma diferença. É o respeito, né? Não é só falar o respeito quem não acredita em Ellen White, tá bom? Só que alguns não estudam o conteúdo, não tem base, né, para questionar. Simplesmente eu não acredito, sei lá, eu tenho dúvida, mas não lê os livros dela. Não lê a Bíblia, principalmente não lê a Bíblia, né? Não conhece, não tem base bíblica para fundamentar a sua ideia, para depois dizer, olha, eu vejo algumas coisas na Bíblia que não cabem, ou ao contrário, né, não cabem nas Escrituras. Então o exame das Escrituras já iria fazer com que pessoas desacreditassem ou não nos escritos de Ellen White, só que as pessoas não estudam, tá certo? Alguns irmãos da nossa igreja acreditam nela e outros não. Agora, por que isso acontece? Alguns dizem, irmã White deu um conselho aqui, veio correr da cabeça dela. Mas não leva em consideração o fator, né? Imagina só, a Bíblia te diz que você está errado e precisa melhorar, você diz, não, mas eu não acredito. Aí não tem como, esse conselho não é para aquela pessoa que ela não aceita, né? Então, alguns irmãos questionam, né? A irmã White está falando sobre isso, a irmã White dava muito conselho sobre comida, sobre vestuário, sobre comportamentos. Só que a pessoa poderia dizer, eu não acredito e não aceito. Pronto. Mas há pessoas que dizem que não acreditam, mas não estudam, não analisam, né? O problema de você não aceitar alguma advertência, algum conselho, é você continuar com sua vida de pecado, né? Se alguém me aconselha, Eliezer, você está cometendo um erro, e eu olho, dou um passo atrás, faço minhas considerações e me arrependo. Porque de fato estou errado. Estou sendo humilde e sincero comigo mesmo, eu preciso mudar. Mas há muitos aqueles que não aceitam e começam a fazer questionamentos sem nenhuma base, né? A gente pode questionar, mas a gente tem que ter sinceridade nos nossos pensamentos, tá certo? Então é um perigo muito grande você começar a questionar sem nenhuma base. Então quando existe algum problema, quando algum líder percebe que há um perigo na sua organização, ele acorda, é orientado a dar um conselho especial para aquele grupo ali, porque ele percebeu pela influência do Espírito que precisa ser aconselhado aquela igreja. A irmã White, nesse mesmo aspecto, ela falava sobre isso, através de seus escritos, né? Então, quando surge o problema, então, deu através de sonhos e visões, ela orienta a igreja, né? E você olha os sonhos e visões, será que elas fazem sentido? É importante você ouvir e ler, tá bom? O anjo dizia para ela, levanta e escreve. Então, ela levantava e escrevia. É muito semelhante às escrituras também. Algumas pessoas dizem aquele ar, né? Mas isso aí quer parecer com a Bíblia. Mas é assim que Deus fala com seus profetas, através de sonhos e visões. Não é isso que diz as Escrituras? Se eu me revela através de sonhos e visões, me revela a Ele. O trabalho dela, né, que ela comenta, é insistir com moços e velhos a estudar as Escrituras por si só. Esse é o trabalho dela. Incentivar você, que é membro da igreja, para você que não é da igreja adventista, né? Talvez não entenda o contexto, a irmã White, o principal objetivo dela é estimular os irmãos a estudarem, a entender por conta própria. Mas muitos não estudam e querem explicar sobre Deus, explicar sobre a expiação, sobre o santuário, sobre o plano da salvação, sem mesmo estudar. Muitos escritos, né? Escritos bíblicos e interpretações errôneas acontecem, não só na nossa igreja, como também nas religiões por aí. Você acredita que não tem apentecostais que discordam dos próprios irmãos, que são pré e contra perseguições que vai acontecer na religião? Alguns acreditam que não, que alguns são dispensacionalistas, né? Algumas teorias demais que acontecem no mundo religioso que são desnecessárias estarem discutidas. Só entre os doutores discutem, que não fazem nenhuma diferença na minha vida.
O importante é você crer em Jesus, que ele vai voltar. E eu preciso mudar minha vida para poder morar com ele eternamente. Essa é a base bíblica. E eu preciso aceitar essa mensagem. Então havia muitas discussões com relação aos escritos dela e até hoje são comuns. E para que serve os escritos de Ellen White? Ela tem um contexto em especial, né, orientar o povo dos últimos tempos. Nós consideramos, né, como alguém necessário para pregar o Evangelho de um Cristo ressuscitado, morto, e você quer fazer parte também. Aceite essa mensagem. Os escritos de Ellen White foram feitos para orientar o seu povo, né, que precisa mudar. Mas, já que você não precisa mudar, que você crê na Bíblia, estuda profundamente, você não precisa dos escritos de Ellen White. Só serve, né, alguma coisa se haver um espaço, uma brecha. Tá certo? Se eu colocar esse exemplo aqui, não precisaria de lei. Tá certo? Se não tivesse pecado. Ao momento que eu cometo o pecado, a lei está ali presente. Então, eu careço de um Salvador. Tá certo? Então, essa é a ideia, né? Então, eu preciso de um Salvador, é uma sequência, são fatores, né, para poder outra coisa subsistir. Então, a necessidade de conselho, de orientações, de pessoas para nos ajudar, para proteger, de nós cometermos pecado. Então, existe a necessidade de alguém de orientar. E Deus sempre levantou juízes, levantou profetas, levantou líderes, não para nos mandar, para nos liderar, para ser ditador, mas pessoas para nos orientar, para a gente não cometer pecado. E se a gente cometer pecado, qual é a melhor forma de agir? Então, esse foi o resumo desse momento, capítulo 41. E que Deus nos abençoe e nos guarde. Hoje é sexta-feira aqui, se eu não me engano, 22 de agosto de 2024. Não sei que época você vai ver, mas que Deus abençoe grandemente a mim e a você. Tá bom? Se eu estiver vivo até lá, onde você estivesse vendo esse vídeo, que Deus abençoe mais e mais, a minha oração possa ser respondida e dias melhores poderão vir. Amém? Muito obrigado e até a próxima.